Fala, minha gente, tudo certo com vocês? Pois é, deu Grenal na final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio enfrentou o Juventude mais cedo, às 4h30 da tarde, no estádio Alfredo Jaconi, num jogo polêmico. Teve expulsão do técnico Quinteiros, teve gol nos últimos minutos, onde os zagueiros se destacaram nessa partida entre Grêmio e Juventude no Alfredo Jaconi. Mais tarde, o Inter recebeu a equipe do Caxias no estádio Beira-Rio em um primeiro tempo morno, devagar, troca de passes de forma muito lenta, mas no segundo tempo o Inter reagiu e fez aí 3-1 na equipe do Caxias. A gente vai falar de tudo isso agora, mas antes não te esquece de te inscrever no canal Confraria, deixar o teu like e ativar os sininhos das notificações, tá bom, gente? Vamos lá então. Mais cedo, às 4h30, o Grêmio enfrentou o Juventude às 4h30 da tarde, como eu havia falado, no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude até tentou sair jogando. O Juventude, na verdade, foi melhor que o Grêmio no tempo de 90 minutos. Na minha opinião, foi muito melhor, inclusive, do que o Grêmio. O Bright White, que normalmente é um finalizador nato, é um cara que aparece muito na área, finaliza bastante, ele não apareceu no jogo. O Bright White ele não apareceu no jogo, tanto é que ele foi substituído no segundo tempo. O Batalha, jogador colombiano da equipe do Juventude, teve duas oportunidades cara a cara com o goleiro Volpi e não abriu o placar, ou seja, desperdiçou. O Juventude foi muito mais esforçado do que a equipe do Grêmio. Mas o Grêmio foi meticuloso, quando teve a bola não soube aproveitá-las da melhor forma e aí foi empurrando com a barriga, tomou o primeiro gol, tomou o segundo gol do Mandaca, que entrou ainda no segundo tempo, um gol que sobrou na grande área, ele entrou, fez o gol de cabeça, mas ele cabeceou longe, praticamente da linha da marca do pênalti. E isso são gols desatentos que o Grêmio tomou, né? Então, por desatenção, por descuido, me parecia que o Grêmio não estava tão focado assim na partida, parecia já pensar na final, e isso desmobilizou um pouco ali a equipe do Tricolor. Nos primeiros minutos dessa partida, a gente já conseguia perceber que seria um jogo duro, né? Aos 2 minutos, já teve várias entradas fortes, e em uma delas, o zagueiro, o Gemerson, né, do Grêmio, acabou cometendo uma falta, né, que resultou no cartão amarelo, e depois numa bola onde o jogador do Juventude estava de costas para o gol do Grêmio, ou seja, estava correndo para a linha lateral, era uma iniciativa de contra-ataque, e ele puxou o jogador do Juventude e acabou tomando o segundo amarelo, e aí a expulsão. Bom, aí a gente pode debater se foi justa, se não foi justa, a gente sabe. Depois do primeiro amarelo, se tem que tomar um segundo, é óbvio que tem que ser expulso, né? E o Daronco entendeu assim e expulsou o jogador Gemerson do Grêmio. Bom, o segundo tempo, mesmo com 1 a menos, o Grêmio não conseguiu jogar, administrou bem a partida, mas aí vem um ponto do Quinteiros. Em um determinado momento do jogo, o Quinteiros tinha como armador o Vila Sante, o Camilo e o Vila Sante. Ele abriu mão do Monsalve e do Cristaldo. Gente, isso não dá para entender. Isso não dá para entender. O articulador, o camisa 10, quem você tem como referência técnica no time, tu não pode tirar do time. Tu não pode tirar do time. Tira oxigênio, então, tirando um ponta e colocando outro, troca o volante, mas deixar nas costas do Camilo e do Vila Sante para resolver a partida não me parece prudente, não me parece inteligente da parte do Quinteiros. Em um determinado momento, Camilo e Vila Sante eram os armadores. O Maicon, o Grêmio estava perdendo de 2-0 e precisava fazer alguma coisa. Do que adianta tu empilhar atacante ponta, sendo que tu não tem o teu meio de referência, repito, a tua referência técnica em campo.
A gente sabe, eu já falei aqui várias vezes, o Vila Sante, no jogo contra o próprio Caxias, na Arena, ele foi o camisa 10. E o Cristaldo foi o segundo atacante, junto com o Bright White. A gente sabe que o Caxias é um time mais fraco, mas foi uma das melhores partidas do Cristaldo no ano. E é do Vila Sante, jogando dessa forma. Então, são esses detalhes que não dá para entender um pouco o Quinteiros, o que ele pensa em determinados momentos do jogo. Mas, repito, aí veio o gol do Mandaca no segundo tempo e a maionese começou a desandar. Acréscimos, Thiago Volpi na área, escanteio do Grêmio e Gustavo Martins marca de bicicleta. Um baita de um golaço. Golaço. Ponto número 1. Ponto número 2. Jogada perigosa de ataque. Eu peguei algumas opiniões de ex-árbitros e especialistas de arbitragem. Eu não sou especialista em arbitragem, mas em seguida eu vou dar minha opinião sobre isso. O Gaciba falou na ESPN que é jogada perigosa. Ou seja, não era para ter validado o gol. Ou seja, falta de ataque do Grêmio. Se aquela falta fosse no meio da área, ou melhor, no meio do campo, ou na linha lateral, onde fosse, aquela falta seria marcada com toda a convicção possível. Essa é a minha opinião. Tá? Mas o árbitro de VAR, que é de fora do estado do Rio Grande do Sul, repetindo, o VAR ele é de fora nessa semifinal e possivelmente será na final também, recomendou ao Daronco que fosse até a cabine né, para rever o lance. O Daronco foi até a cabine do VAR, manteve o gol, ok, convicção do Daronco. Na minha opinião, errou o Daronco, tá? Validou o gol, e aí, neste momento aí de confusão, que após o gol do Grêmio, e teve todo aquele motim, aquela briga entre os jogadores do Juventude com os jogadores do Grêmio, o Quinteiros acabou dando um soco no jogador do Juventude. Gente, assim, ó, a gente fala sobre respeito, tanto aqui nas redes sociais, respeito no âmbito do trabalho, e futebol não é vale tudo. Futebol não é vale tudo. A gente sabe que tem uma paixão envolvida, naquele momento tem os nervos aí, ficam à flor da pele, mas futebol não é tudo. É algo que mexe muito com as emoções da gente, mas a gente, minha opinião, eu não admito nenhum jogador, nem de Inter, nem de Grêmio, agredir um outro atleta. São colegas de profissão, eles estão em lados diferentes. Nada justifica você proferir um soco num colega teu, tá? Então essa é uma opinião muito firme que eu tenho e isso não é futebol. Tá longe de ser futebol isso. Então, Quinteiros deu um soco no jogador do Juventude, onde na sequência, em revisão do VAR, foi devidamente expulso o técnico Quinteiros e, por falta de assessoria, por falta de acompanhamento, o técnico Quinteiros ainda deu entrevista coletiva. No regulamento, gente, diz que ele não poderia dar entrevista coletiva porque ele foi expulso. Bom, vamos ver os próximos capítulos se o técnico Quinteiros será, primeiramente, no primeiro jogo da final, Grenal, na Arena, ele estará suspenso, por óbvio, porque tomou o cartão vermelho. E aí, será que nesses 15 dias até o segundo jogo, ele será julgado pelo o Tribunal Desportivo? Será? Será que vão oferecer denúncia contra isso? Porque, além do soco, que pode agravar a pena, tem a questão dele ter dado entrevista. Então tem um agravante aí. Tá? Não é porque é Grêmio, se fosse do Inter, independente do lado. Tá? Isso é uma opinião profissional minha. Tá errado, gente. Tá errado. Se a gente quer... a gente sempre vende que o clássico Grenal, o maior clássico do Brasil, um dos maiores do mundo, e não precisaria todo esse condicionamento de arbitragem, tanto de Grêmio quanto de Inter. Os dois clubes não mediram esforços para condicionar a arbitragem ou pressionar a arbitragem, como queiram entender. Da minha forma, houve um exagero absurdo, exacerbado. De um lado, o Grêmio tentando manter
a sequência em ganhar gauchões por mérito, né, porque teve bola no campo. Tentaria, né, está tentando aí a oitava vez seguida, né, o Octa Gaúcho, e o Inter tentando evitar o Octa Gaúcho. Poderia ser mais no campo, né, gente? Poderia ser mais no campo, menos arbitragem. Justamente num ano onde a Federação Gaúcha de Futebol colocou o VAR. Nas épocas anteriores, o VAR só era implementado no jogo final ou em jogos especiais devidamente organizado e previstos, por exemplo, em Grenais. Tá? Então, o Grêmio passou nos últimos minutos ali, fez o 1-2, né? Ou seja, fez o gol para poder ir para os pênaltis, e aí vem a crítica ao Juventude. O Juventude foi incompetente. Pois é, fez um baita jogo dos 90 minutos. Sublinho de novo. O Juventude foi melhor que o Grêmio nos 90 minutos. Mas nos pênaltis, eu tenho uma coisa comigo que pênalti não é loteria. Pênalti é competência. Se tu tem competência, tu converte. No caso do goleiro, ele defende. E o Grêmio foi brilhante mais uma vez nas penalidades. Já havia sido contra o São Raimundo, que não jogou absolutamente nada, mas foi para os pênaltis e venceu. Tá perfeito. Se vencer nos pênaltis é válido, tá perfeito. Nos 90 minutos contra o São Raimundo, não jogou nada. Não jogou nada. Contra o Juventude, mesma coisa. Não dá para entender o que o Quinteiros pensa em jogos grandes, jogos decisivos. Ele tirar um meio campo como o Cristaldo ou Monsalve, gente, isso eu não consigo entender. Tá? E colocar o Vila Sante para armar, tem que colocar mais gente na frente para poder fazer gol, mas aí sem articulador. Aí vai fazer o quê? Os zagueiros armarem o jogo? Não, só um pouquinho. O zagueiro, ele faz parte, sim, de algum momento de armação do time, armação das jogadas. Começa por ele. Futebol moderno, a gente sabe que zagueiros precisam sair jogando, precisam ter esse contato mais delicado ou mais técnico com a bola do que há 20 anos atrás. Eu sei disso. Mas colocar a responsabilidade nos zagueiros para jogar, ou num volante, eu acho que acaba sobrecarregando esses jogadores, e aí a gente vai sempre olhar para o jogador que não conseguiu desempenhar bem, mas a gente tem que olhar, observar o que o técnico está tentando mostrar. Então, gente, nos pênaltis, Grêmio na grande final do Gauchão, na verdade teve pênaltis defendidos aí pelos dois goleiros, né? Thiago Volpi é um baita pegador de pênalti, fez 2 ou 3 defesaças na partida, poderia ter sido pior a situação, mas Grêmio passa, está na final, aí conseguiu manter aí mais um ano, né? Chegando à grande final. Gente, 9h30 da noite, foi a vez do Inter. Que jogo preguiçoso do Inter no primeiro tempo, né? Pelo amor de Deus. Para quem gosta de futebol, eu fico imaginando, olhando o jogo do Inter, já tendo um 2-0, parecia que o Inter, né, sentou em cima dessa condição de ter 2 gols a favor, já iniciou a partida com 2-0 e não precisaria fazer mais nada. Mas, lembrando, era o Caxias. Era o Caxias. Além de ter que passar pelo Caxias, o Inter precisaria desempenhar bem. Por quê? Já entrou em campo sabendo que era o Grêmio na final. E também tem um ponto importante. O Inter entrou em campo com o mesmo time que enfrentou o Caxias na primeira rodada. Eu até coloquei num vídeo anterior que o Inter poderia começar, era uma convicção minha, não era informação, era uma convicção, poderia começar com o Ronaldo na vaga do Fernando e com o Ramon na lateral esquerda na vaga do Bernabé, até para poupar esses dois jogadores. Que o Fernando, desde que o Fernando não jogou as primeiras 3 partidas do Gauchão, se não me falha a memória. E de lá para cá ele não foi poupado em mais nenhum, se eu não me engano, contra o Brasil de Pelotas apenas. E ele é um jogador de 37, 38 anos. O Bernabé, mesma coisa, desde que assumiu a lateral esquerda, né, que ele fechou o contrato com o Inter, toda aquela celeuma que demorou um monte.
ele não saiu mais do time também. Então, eu achei que poderia poupar. Ainda bem que não poupou, porque se tivesse poupado esses dois jogadores, eu acho que o Inter teria graves problemas. Primeiro tempo muito lento do Inter, lento, e eu acho que o Inter confundiu em ter paciência e ter objetividade. O Inter teve muita paciência. Bola lateral, zagueiro, lateral, volante, zagueiro. Era essa a jogada do Inter em todo o primeiro tempo. Aí veio o gol do Juventude, numa marcação de um pênalti, discutível aquele pênalti. Eu vi por dois ângulos, quem assistiu pelo Premiere, enfim, aí pôde perceber. O Premiere mostrou dois lances, de dois ângulos. Me parecia que a mão estava um pouco colada, tá, ao corpo. O cotovelo estava colado ao corpo, mas tinha uma parte do antebraço solta. E aí eu não tinha visão do campo, os dois ângulos que eu vi, eu não consegui ter uma opinião clara sobre isso. Mas se o árbitro foi no VAR, olhou o lance e foi checado e está tudo certo, bom, quem sou eu para dizer que não foi pênalti? Então, pênalti marcado, pênalti convertido. Caxias foi para o intervalo com 1-0. Bom, o segundo tempo foi outro jogo. Foi completamente outro jogo. O Inter veio marcando mais em cima e teve um detalhe. Eu já estava esquecendo. O Bruno Henrique saiu logo após ele ter cometido o pênalti. Mas saiu porque sentiu uma lesão na coxa. E o Bruno Henrique, juntamente do Fernando, eles faziam, às vezes, da armação do time. O Bruno Henrique é um dos jogadores que tem um dos melhores passes do Inter, juntamente com o Alan Patrick. Ele não é tão veloz, não é tão bom na marcação, mas ele tem boa saída de bola, de curta e média distância. E o Fernando é o cara do bote certeiro, é o cara que faz, que raramente erra um passe. E Fernando e Bruno Henrique faziam essa dobradinha na saída de bola do Inter, para que a saída de bola do Inter fosse um pouco mais qualificada. Na saída do Bruno Henrique, o negócio ficou mais encrespado. Por quê? Porque o Fernando é primeiro volante, tem boa saída de bola, e o Ronaldo, que entrou na vaga do Bruno Henrique, também é um primeiro volante. Aí o que aconteceu? O Fernando veio jogar do lado, no meio dos zagueiros. Victor Gabriel abriu pela ponta esquerda, o Vitão abriu um pouco mais para o lado direito, Fernando era o último jogador, ele saía jogando de frente, e aí os laterais bem espetados dos dois lados, e os pontas caindo um pouquinho por dentro, até para ter essa jogada de infiltração, de entrelinhas, né? E foi justamente assim que em um dos gols do Inter foi oriundo exatamente dessa jogada. O Caxias tentou dar uma média pressão no time do Inter, o Victor Gabriel fez um passe entre linhas para o Bernabé, ele saiu pela ponta esquerda, cruzou na área, gol do Vitinho. Então, segundo tempo, mérito todo do Roger Machado, que demorou a entender um pouco do primeiro tempo, que a responsabilidade do primeiro tempo também coloca aí no técnico, porque ele que comanda o time. O Inter que chega na final com um time completamente descaracterizado do que pelo menos projetou no início do ano. Bruno Gomes, na primeira partida, fora da temporada, lesão no joelho. Depois teve aquele jogo se não me engano, contra o São Luís, em Juí. Alan Patrick, lesão no tornozelo, uma entorse no tornozelo, né? No ligamento do tornozelo. Não rompeu, mas deixou o Inter desfocado nos jogos decisivos. Borré, depois, logo após a partida, antes mesmo da partida contra o Caxias, agora eu confesso para vocês que eu não vou lembrar se foi antes da partida contra o Caxias. Foi antes da partida contra o Caxias. Fora da decisão da semifinal. Bom, já são dois jogadores que são titulares a menos. E aí, sem contar, Rocher não jogou ainda 2025, Bruno Tabata não jogou ainda 2025 e teve agora recentemente a saída do Wanderson para o Cruzeiro. Então, o Inter de hoje, de titular, a gente pode colocar o Antony, a dupla de zaga, ou a gente pode colocar a linha de 4 atrás, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabé, Fernando titular, e aí entrou o Bruno Henrique, vencendo o titular com a saída do Thiago Maia para o Santos, que era mais uma saída.
Na vaga do Alan Patrick, a gente pode falar que Carboneiro fez essa função hoje, ou pelo menos tentou fazer. Na vaga do Wanderson, o Gustavo Prado, que chegou da seleção olímpica. E do lado direito o Vitinho, que mais uma vez deixou o seu gol, né? O Vitinho tem um contrato até agora junho deste ano. É um contrato até curioso, né? Um contrato de um semestre, é raro acontecer isso. Mas provavelmente o Inter vai tentar renovar o contrato desse jogador, que está emprestado do Dinamo de Kiev da Ucrânia. Ele veio por conta da guerra, então foi o mesmo trâmite, o mesmo processo que o Inter utilizou para a vinda do Vitão. Segundo tempo do Inter, muito melhor. Gol de pênalti do Ener Valencia, gol, né, nessa arrancada que eu acabei de mencionar, com um passe entre linhas do Victor Gabriel, com um cruzamento do Bernabé para dentro da área, gol do Vitinho, e aí o segundo gol do Inter foi um pouco parecido, só que daí quem escapou pela lateral direita foi o Aguirre, que cruzou para a área, um gol muito parecido, e o Ener Valencia aí teve a obrigação, né, teve aí o gesto de colocar a bola para dentro, né, e garantir aí o 3-1 do time do Inter. Gente, final. Primeiro jogo da grande final será na Arena, por conta do Inter ter tido aí a melhor campanha no Campeonato Gaúcho. Lembrando que os jogos, mesmo nas fases decisivas, de semifinal agora, enfim, os jogos eles continuam pontuando, os times continuam pontuando. E aí, até para poder definir sobre mando de campo, desempate, etc. Então, a pontuação continua. Então, o Inter, por ter venceu contra o Caxias, venceu agora, então ampliou essa vantagem. Primeiro jogo da grande final será no próximo sábado, na Arena do Grêmio, e o último jogo, né, o jogo de volta, será no estádio Beira-Rio. Este provavelmente será no dia 16, ou seja, não será no sábado seguinte, será no último domingo, tá? Ou seja, primeiro jogo da final próximo sábado, e o segundo jogo, ou seja, o jogo de volta, né, será no próximo domingo. Isso porque no sábado tem carnaval em Porto Alegre, e a Brigada Militar não autoriza 2 eventos públicos de grande magnitude, né, no mesmo dia, até por questão de segurança. Então, provavelmente, esse jogo irá para domingo, e há o interesse também da RBS TV em transmitir essa partida, né, no domingo, que é um horário clássico, um horário nobre, 4 da tarde, 4:30 da tarde, a definir aí no próximo domingo. Te fazer uma lembrança, hein? Tá rolando sorteio no Instagram do canal Confraria, em parceria com o Sentinela 24 Horas e também o 7 Esportes. Quer concorrer a uma camiseta do Inter e uma do Grêmio? É isso mesmo, não é uma. É uma do Inter e uma do Grêmio. O sorteio será no dia 17, na segunda-feira, logo após a final do Gauchão. Para você saber como é que você faz para concorrer a essas camisetas, vá lá no Instagram do canal Confraria. No primeira publicação fixada está ali as regras e tudo que você precisa fazer para concorrer a essa super camisa. Tá bom, gente? A gente vai ficando por aqui. A gente volta na próxima partida com muita repercussão também. Acompanhe diariamente no Instagram do Sentinela 24 Horas e também no canal Confraria. A gente traz informações diárias com vídeos, informações. A gente está sempre aqui atualizando, tá bom? Não te esquece, hein? Te inscreve no canal, deixa o teu like e ativa aí o sininho das notificações. Um forte abraço para todos vocês e comenta aqui o que tu achou desta semifinal entre Inter e Caxias, Juventude e Grêmio. O que tu achou desse jogaço? Deixa aqui nos comentários. Um forte abraço, até mais!